Vocês estão hoje de novo aqui, mas o que vocês querem? O que vocês querem aqui hoje? De novo vocês me... Ah, mas que história que vocês querem ouvir hoje? Já contei tantas para vocês. A história do semeador. Então tá bom, essa é uma história muito bonita. Quero que vocês prestem atenção. Foi numa tarde que nem essa como nós estava aqui. O Senhor Jesus estava sentado com os discípulos, todos ao redor deles, que nem nós estamos aqui hoje. E aí ele contou essa história, a parábola do semeador. O semeador, ele era um homem grande, ele tinha um baita de um bigodão, usava um chapéu, e ele tinha uma cesta, que é o mais importante. E dentro dessa cesta, criançada, tinha cheio de semente, e todas sementes boas, todas sementes boas. E ele começou a semear, e ele foi esparramando aquela semente, e quando ele semeou a primeira vez, aquela semente, algumas caíram, sabe aonde? Na beira da estrada. E algumas pessoas passaram, pisaram nelas, até que veio as aves do céu e comeram aquela sementinha. Sim, comeram todas elas, não ficou nenhuminha só. Mas o semeador, ele era um homem persistente, e ele continuou semeando, foi semeando, e então algumas caíram no meio de um monte de pedras. E como não tinha terra ali, elas não puderam criar raiz. E como elas não tiveram raiz, todas as sementinhas, sabe o que aconteceu com elas? Todas aquelas sementes caíram em cima das pedras, elas morreram. Morreram. Verdade. Mas como semeador, vocês sabem, como ele era um homem dedicado, como semeador, ele não deixava se abater por qualquer coisa, ele seguiu semeando, e de repente aquelas sementes caíram num monte de espinhos. Mas aquela sementinha se esforçou, ela chegou até na terra, ela começou a crescer, ficar forte, mas os espinhos, criançada, foram crescendo com elas. E os espinhos foi crescendo e apertando aquela arvorezinha, e apertou tanto que ele não deu nenhuma frutinha sequer. Nenhuma fruta deu. Os espinhos apertaram tanto elas que não deu nenhuma fruta. Como deve ter sido doído para aquela sementinha, né? Mas vocês querem saber o fim da história? Querem? Vamos contar para vocês. O fim da história realmente é bonita. Como aquele semeador era um homem dedicado, e a semente que estava na cestinha era uma semente muito boa, ele lançou a semente então e caiu numa terra muito boa, e aquela sementinha criou raiz, ela cresceu, foi crescendo, e ela ficou uma árvore muito bonita e deu muitos frutos. E agora eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou explicar para vocês o que é essa parábola. Essa sementinha que esse semeador lançava é a palavra de Jesus. Essa sementinha, Billy, é a sementinha quando a professora lá na escolinha, ela fala de Jesus para vocês, essa é a sementinha. E o terreno que é o problema. Vem lá o Tiago bagunceiro e não presta atenção na professora, e aquele terreno cheio de pedra, a sementinha vai ficando com problema. Mas quando ela encontra um coraçãozinho bom, como é o coraçãozinho de vocês, a palavra de Deus encontra lugar, e assim ela cresce e dá muitos e muitos frutos. Vamos dar uma salva de palmas? Essa é a história do semeador. Agora todos juntos vamos cantar essa bela história bíblica.